Como eliminar bloqueios mentais e destravar a sua vida? Grande parte das coisas que você se vê bloqueado e bloqueada é por conta de algo do teu passado. E esse é o ponto crucial para a gente começar a entender como destravar os bloqueios. Sejam eles de cunho financeiro, sejam eles de cunho profissional, amoroso, pessoal, familiar, nas nossas relações. Então, como que a gente pode descobrir o que está bloqueando e como resolver essa questão? Mas antes da gente entrar mais fundo nisso, o que é importante a gente entender? Que as emoções que ficam escondidas, elas têm uma tendência de se manifestar no nosso externo, seja nas nossas relações, ou na escassez financeira, ou na dificuldade de ter crescimento profissional. Você, como criança, você foi aprendendo sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, como uma esponjinha que vai sugando o mundo dos conhecimentos. E esse conhecimento, o principal conhecimento que você coloca o foco, são nos dois personagens mais importantes da sua vida, que é pai e mãe, ou os seus tutores, que são aquelas pessoas aos quais você olha com uma certa admiração e que você tem o contato diário. Então, você vai crescendo, você vai aprendendo que o fogo queima, que a faca corta, que a maçã é vermelha, né? Algumas são vermelhas, outras são verdes, que a água molha, que a tomada dá choque. Muitas vezes você vai lá, coloca o dedinho na tomada, toma um choque, mesmo sabendo, mas você vai lá e tem essa experiência, que o palito de fósforo queima. E você começa a perguntar sobre tudo. As crianças são assim, começa a perguntar sobre tudo. Por que o telefone toca? Por que o céu é azul durante o dia e à noite ele é quase preto? Então, você era uma criança super curiosa e tinha essa ânsia de conhecer tudo, de descobrir tudo. E aí, desse jeito, você vai criando a assimilação dos significados daquilo que você está vendo fora de você. Digamos que você foi criado com amor, com carinho, com conversa, com diálogo. A tua experiência vai ser completamente diferente de uma criança que estava num ambiente disfuncional. Então, quando tem o amor, o carinho, o diálogo dentro de casa, é mais fácil para ter o suporte para enfrentar as dificuldades que vão acontecer na fase da adolescência e na vida adulta. Porque nós humanos vamos passar por mudanças e cada mudança se requer uma consciência, uma experiência. Então, essas crianças que tiveram o suporte materno, paterno ou dos tutores, vai ter uma experiência completamente diferente, os significados também serão diferentes. Só que quando isso é o oposto, você cresce num lar disfuncional ou com ausências de pai e mãe, falta de atenção, abusos, brigas, desentendimentos. Então, essa criança ela tem uma tendência de crescer frustrada com as pequenas descobertas do mundo, das associações que ela está fazendo naquele momento. E muitas vezes elas não conseguem perceber que algumas coisas ali naquele ambiente, a forma como os pais falam, os tutores, é para defendê-las de algo da experiência passada desse tutor, desse pai ou dessa mãe. E aqui a gente começa a entrar nas crenças que são enraizadas. Então você vai crescendo e vai tendo as suas experiências, avaliações do mundo. As suas crenças, elas são baseadas naquilo que você ouviu, viu, sentiu. E muitas vezes você faz as sentenças terríveis sobre você mesmo devido às pequenas coisas que você viveu durante a tua infância. Então, se você cresceu num lar, por exemplo, com
algum tipo de agressão, seja ela física, psicológica, porque isso também acontece, você começa a criar a associação de pensar que você talvez não seja bom o suficiente, você acredita que você não é bonito ou bonita, cria um senso de baixa autoestima. Você cresceu num ambiente que você foi muito criticado ou criticada, você pode se tornar um adulto inseguro, então tem dificuldade para tomar as decisões. Se de alguma forma houve algum abuso, você cresce com o sentimento de que para sobreviver à vida amarga, você vai ter que lidar com pessoas que são abusadores, ou você vai ter aquele sentimento de vítima, você cresce com esse sentimento de vítima, para se proteger de algo. Então, muitas vezes você não vai dar um passo maior, por exemplo, na tua profissão, ou você não vai se posicionar dentro de uma relação, você carrega esse sentimento de vítima. Então, o que acontece? Essas experiências de passado, essas pequenas experiências, elas vão criando mandatos sobre o futuro. Internamente você vai criando as associações e os significados. E esses significados, eles começam a aparecer no teu ambiente, no seu trabalho, no seu corpo, porque muitas doenças também, elas podem surgir de repressão de emoções, fobias, obesidade, transtorno. Então, muitas crianças, quando elas saem da fase da fantasia, da brincadeira, da imaginação, onde é aquela fase que deixa de existir o Papai Noel, as fadas, o mundo mágico, a vida vai se tornando difícil, bem difícil, principalmente para aquela criança que teve um lar onde o amor era escasso. Então, imagina a vida de uma criança que foi abusada, que não foi cuidada, que não foi olhada. Ela vai se tornar mais afrontada, ela vai criar talvez algumas formas de se defender desse mundo cruel. E aí começam a surgir as nossas camadas, onde nós perdemos aquele lugar também espontâneo, criativo. Vai criando camadas, usando máscaras para se proteger. E aí tem uma fase que ela é bem importante, que é depois dos 7 anos de idade, onde a criança ela começa a criar um juízo crítico. E ela começa a aprender que talvez ela possa perder aquelas pessoas que ela ama, os pais, ou os tutores, os avós. E aí é comum que essas crianças elas comecem a querer ter um controle dos pais, onde é que eles estão, onde é que eles vão, dos pais ou dos tutores, Porque tem medo da perda. E também tem aquele lugar delas ficarem esperando, vigiando, controlando os pais, por esse medo de perda. Pensa, se você, quando criança, assistiu a sua mãe, por exemplo, deprimida, se escondendo para chorar, a associação que você faz é que não é bom mostrar vulnerabilidade, por exemplo. Aí você começa a guardar tudo isso. Eu lembro que na minha adolescência, início da minha adolescência, a minha mãe estava passando por uma fase muito complicada, só que ela era aquela pessoa que sempre demonstrava ser forte, um pilar. Ela tinha muitas responsabilidades, Ajudava bastante a minha avó materna, ela teve 7 filhos e o meu avô saiu de casa e minha avó ficou com os 7 filhos, foi uma fase muito complicada. Então, minha mãe, desde pequena, assumiu responsabilidades não de uma criança. E foi o que foi, Não cabe nenhum tipo de julgamento, mas foi uma situação a qual aquela família teve que se ajustar àquela condição. Então, quando eu era adolescente, assim, eu via muitas vezes minha mãe se escondendo para chorar por conta de algum desafio que ela estava tendo na vida dela profissional ou por estresse. Muitas vezes eu via ela se escondendo para chorar e eu cresci com essa informação de que eu não poderia demonstrar também a vulnerabilidade.
E isso me trouxe alguns problemas na vida adulta, né? Como, por exemplo, quando eu tive síndrome do pânico e depressão, que eu me escondia, eu literalmente me escondia, eu me isolava, eu parei de ter um convívio social, porque, para mim, internamente, não podia mostrar vulnerabilidade, não poderia mostrar fraqueza. Só que houve um momento, de fato, que eu tive que buscar ajuda e trabalhar aquelas emoções que eu estava reprimindo dentro de mim. Porque o fato é, quanto mais a gente reprime aquilo que sentimos, mais guardamos. Não tem um lugar para onde que essas emoções vão. Elas vão ficar dentro de você e tem uma hora que elas vão aflorar. Vai aflorar isso em diversas áreas da vida. Na profissional, na pessoal, na financeira, nas relações. E nas relações é onde elas mais aparecem. Né? Onde vem o sentimento de insegurança, na profissional também. Então, pensa, né? Quando existe um problema na família, como uma mãe deprimida, que vive chorando, que não consegue dar atenção para aquela criança, e aqui não cabe julgamento, mais uma vez, possivelmente essa criança ela vai ser uma criança que vai adoecer bastante, porque ela não está tendo aquele amor, acolhimento que ela precisa quando criança, né? A mãe está muito envolvida em outras coisas ou está num desafio também pessoal, né? E essa criança, ela acaba também tem uma predisposição para adoecer com mais facilidade. E onde que entram as emoções nisso? A gente aprendeu que a gente precisa ser bonzinho e boazinha. E isso para ter amor dos nossos entes queridos. Então, se você tem raiva, você esconde a raiva. Se você tem tristeza, você esconde a tristeza. Se você sente ciúme, você esconde o ciúme. E aí a gente tem medo, a gente esconde o medo. Se temos medo, é proibido sentir, né? Medo de exposição. E aí você vai usando máscaras, máscaras e máscaras. Errado ficar triste, errado ter raiva, errado falar sobre essas coisas. Então, desde pequeno, nós vamos aprendendo que algumas emoções elas não podem ser demonstradas, que elas devem ser engolidas. Então, tem muitos pais, né, que falam, engole esse choro, para de chorar. Imagina, você começa a engolir, colocar tudo isso aqui para dentro. Aí você vai impregnando todo o teu sistema com esses sentimentos que não podem ser sentidos para que você não perca o amor daquelas pessoas que estão falando para você, engole o choro. Mais uma vez, vou ter que deixar claro que isso não é um julgamento. É apenas para a gente perceber. E, de fato, os nossos pais, eles nos dão aquilo que eles têm a consciência, a condição de dar naquele momento, naquela fase da vida deles. É muito comum, por exemplo, pais que têm 3 filhos, o filho mais velho foi criado de uma forma e o do meio, mais novo, com mais leveza, porque a vida foi se tornando mais fácil, talvez, a família foi prosperando, ou já não é marinheiro de primeira viagem, já teve algumas experiências, sendo que cada criança ela é única, mas isso pode acontecer, né? Principalmente para casais que casaram muito jovens. Então, não cabe julgamento aqui, mas cabe você se perceber dentro desse processo. O quanto que você reprime as suas emoções, o quanto que você guarda seus sentimentos, o quanto que você não é vulnerável com você mesma, com você mesmo, o quanto que você não tira suas máscaras. E isso tá te trazendo bloqueios. Porque traz bloqueios. O fato é, isso vai trazer um bloqueio em algum nível da tua vida. E esse bloqueio ele vai ficar aparecendo, seja no teu corpo físico, através de doenças, que são as doenças psicossomáticas, quanto a bloqueios na vida financeira, aquele sentimento de escassez, aquela carência que fica se manifestando durante o teu dia, que sempre está faltando algo. Então, o que é isso que está faltando, né? Que precisa ser trabalhado em você? Uma dica aqui, né? Que se você tem filhos, observe o que você anda ensinando para os seus filhos.
né? Você pode fazer diferente daquilo que você recebeu, você pode se trabalhar, você pode investir no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, para não repetir aquilo que foi feito com você. Aliás, né, honramos os nossos pais, os nossos ancestrais, antepassados, quando aprendemos com eles o que eles fizeram e fazemos diferente. Não melhor, não, nem pior, não nos colocando como superiores, mas entregando aquilo que gostaríamos de ter recebido. Então, se você tem filhos, para um pouquinho e avalia isso. Né? Não diga engole esse choro. Traga um ambiente de conversa, faça diferente. Faça diferente para que as próximas gerações também possam ter um ambiente mais amoroso, mais consciente, mais expansivo. A gente está falando aqui sobre o quanto que esconder as nossas emoções negativas, vamos trazer assim, pode bloquear a nossa vida. E uma hora isso vai explodir em alguma área que ficou parada, aquela emoção. Porque o nosso corpo, ele não esconde. A nossa vida, ela não esconde. A nossa vida, ela é um grande espelho daquilo que guardamos dentro de nós. E aí é nesse momento que a gente precisa olhar o que eu estou escondendo de mim mesma, de mim mesmo. Quando estamos com raiva, por exemplo, vai observando aí, tá? Em você. Quando a gente está com raiva, o nosso corpo se contorce. A gente cerra os punhos, travamos os dentes, nos colocamos em posição de defesa, arregalamos os olhos, ficamos com o coração acelerado. Tudo pronto para lutar contra, entre aspas, o nosso inimigo. Quando a gente está triste, a gente fica com o olhar mais voltado para baixo, fechamos o peito, fechamos o nosso corpo e a gente se prepara para se fechar para a vida, para todas as possibilidades da vida. A gente deixa de ver as oportunidades porque nós estamos fechados. Assim como quando guardamos raiva, também muitas vezes, quando alguém vem te dar um conselho ou um feedback, muitas vezes a gente entra numa posição de ataque porque a gente acredita que aquela pessoa vai tirar algo de nós. E geralmente esse algo de nós é uma possível máscara que você está carregando. Quando a gente está com medo, por exemplo, a gente olha para os lados, olhos arregalados, aquele olhar focado, frontal, coração acelerado, o sangue ele vai para todos os órgãos vitais, a gente sua frio, é uma defesa. Né, que se você for atacado, por exemplo, você se congela, fica congelado ali. Então, como é que essas emoções, elas expressam? E eu demorei muito para entender isso quando eu tive a síndrome do pânico, porque eu guardava muita coisa, né? Eu reprimia muita coisa. Eu achava que, inclusive, era perda de tempo, meditar, fazer terapia. Terapia é coisa pra gente doida. Na verdade, a minha saída, a minha salvação, a forma como eu me curei foi através do desenvolvimento pessoal, foi através do autoconhecimento, foi através de terapias, não foi só uma não, foram várias terapias. E o que é importante também, uma coisa que eu entendi é que não dá para parar o nosso processo, a gente precisa continuar, porque temos uma tendência de voltar para aquele lugar que conhecemos, o conhecido é fácil de ser voltado. Agora, quando a gente está trilhando, quando a gente está em frente, a possibilidade de criar uma nova vida, novas experiências é muito maior. Então, o músculo do desenvolvimento pessoal, do autocuidado, ele tem que estar sempre ativo. É como academia, por exemplo, você treina, aí você vai o ano inteiro, fica 2 meses sem ir para você ver, fica sem treinar para você ver. Então, a nossa higiene mental, o nosso autoconhecimento, o nosso cuidado com a nossa espiritualidade, que foi uma coisa também que contribuiu para o meu processo de cura, foi começar a me desenvolver nesse lado da espiritualidade. Isso é todos os dias, isso tem que acontecer todos os dias. Porque a mente ela tem uma tendência de voltar para aquele lugar que ela conhece, né? Então, olha só, como que
essas emoções elas podem se expressar, né? A raiva, pessoas que brigam por nada, por besteira. Existe um vício de reclamação, de raiva, de atrito, de conflito. Então, o referencial interno foi pautado nisso, imagens internas estão ativas dentro disso. E aí o corpo ele também vai dando sinais, né? Alguns sinais no corpo, alergias, doenças psicossomáticas, fibromialgia, dor de cabeça, artrite, bruxismo, torcicolo, dor na coluna, dores crônicas. São algumas formas que o corpo demonstra que você está carregando raiva e que você precisa trabalhar isso em você. Tristeza, como é que isso se apresenta? O choro solto, posição fetal, depressão, arritmia, dor no peito, angústia, compulsão, fome o tempo inteiro, precisa comer das válvulas de escape, seja atrás ou de comida doce, álcool, drogas, compras em excesso, buscando sempre preencher esse vazio, esse buraco que possivelmente foi criado no passado. E o medo, como que ele vai se expressar? O coração acelerado, suor frio, cortisol. Eu lembro que quando eu fui fazer os exames, porque eu achava que eu ia morrer quando eu tive a síndrome do pânico, eu não sabia o que eu tinha. Eu sei que eu tinha várias vezes arritmia, eu tinha um coração acelerado, eu falava, gente, tô com problema de coração. Então eu fui fazer vários exames e desses exames sempre aparecia o cortisol muito alto. Eu não sabia o que era, né? E aí, com acompanhamento médico, e eu deixo aqui, gente, bem claro, além do desenvolvimento pessoal, se você tem alguma questão do seu corpo físico, vá fazer acompanhamento médico, vai buscar ajuda, não fique parado e nem parada. É para isso que existe a medicina, tá? Então, o cortisol, meu cortisol estava sempre alto e aí eu descobri, né? Claro, eu vivia numa carga de medo, de estresse, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, eram tantos medos que eu tinha que meu cortisol era sempre muito alto. E existe uma tendência da gente viciar nas emoções e esses hormônios também, né? Então, de recriar e criar diversas situações para sentir aquilo que aquela emoção te entrega. Como que isso também se expressa no corpo? Fobia, pânico, doenças psicossomáticas, alergia, artrite, dores crônicas. Então, isso aqui são alguns exemplos, tá? Que eu trouxe aqui para que você possa também avaliar em você como está a qualidade do seu sono. O que você sente quando você acorda? O que você sente quando você vai dormir? Como estão suas emoções durante o dia? Quando você está comendo além daquilo que você de fato precisa, qual é a tristeza, qual é o buraco, qual é a ansiedade, o que está acontecendo na sua vida? Porque nós temos uma tendência de fugir e o fugir não traz a solução. Então, sentar com essas emoções, perceber o que você está sentindo e trabalhar essas emoções é o que vai te trazer o desbloqueio. Na fase que nós somos crianças, pelas experiências, porque nós estamos assistindo, a gente vai consolidando mandatos, crenças limitantes, que a gente aprende com os nossos pais, né? Ao ver algumas frases ou situações. E as situações traumáticas, elas são as que criam mais significado pra gente. Então, digamos que você viu os seus pais brigando por causa de dinheiro, ou alguém que você ama muito por causa de dinheiro, pode ser que você crie uma associação interna de que o dinheiro, ele é o mal do mundo. E aí, essa crença, por conta do significado daquilo que você assistiu, ela pode ser tão profunda que ela precisa ser de fato trabalhada, porque nós temos 3 níveis de crença, assim, de uma forma bem simples, que são as crenças superficiais, essas são fáceis da gente trabalhar. As crenças intermediárias, que elas são um pouquinho mais profundas, mas elas também são mais tranquilas de serem trabalhadas. E as crenças, as profundas enraizadas, que aquelas que têm um significado muito forte. Então, digamos que você presenciou algo ou você
davam muito significado para alguém dentro da sua família que te falou algo e aquilo gerou algo em você enraizado. Está lá presente no seu subconsciente. Aí essa crença, ela precisa ser trabalhada. Aí a gente começa a trabalhar a crença através do significado que foi dado. A libertação do significado, trazer essa imagem à superfície para a consciência, para começar a trabalhar essa imagem, desfazer os significados que foram atrelados a ela. Então, digamos que, por exemplo, né, você cresceu num ambiente onde o pai era mulherengo, vou colocar aqui entre aspas, e aí sua mãe sempre falava para você, homem não presta, eles vão te abandonar. Então, essa criança, essa menina, ela cresce com essa informação interna de que homem não presta. E o que é pior, né? Ela cresce e começa a se sentir atraída por eles. E ela se sente atraída, mesmo sabendo que não presta, ela entra num conflito interno muito grande. Aí vem o ciúme, vem a insegurança, vem diversas coisas. Porque a referência de pai é aquela que ela assistiu e era a mãe falando para ela. Então isso pode criar uma crença, por exemplo, enraizada. Se você cresceu vendo agressão dentro da sua casa, você cria também algum tipo de crença, limitação, conceito. E aí você cresce acreditando que as pessoas são assim mesmo, então prefiro não casar porque casamento é igual a agressão. Isso aqui é apenas um exemplo do que pode vir a acontecer, o tipo de associação mental que pode ser criado e desenvolvido ali. E que vai limitar a tua vida. Você vai ter a vontade de ter uma relação, mas por proteção, a informação lá do seu subconsciente não deixa você dar um segundo passo dentro de uma relação, por exemplo. Aí aqui entra todos os processos de autossabotagem. Outra coisa também que é uma crença que às vezes fica enraizada é quando os pais falam, come tudo para ter saúde. Você tá tão magrinho, e aí você cresce comendo além da conta. Você não precisa comer tudo aquilo. Você acredita que para ser saudável você tem que comer muito. Então, tem gente que vai ter crença de que não sabe ganhar dinheiro, por exemplo. Outros que dinheiro traz infelicidade, que a vida foi feita só para sofrer, que a vida é dura, que é difícil. E essas crenças, por mais que a gente fale delas, você fala, eu conheço essa crença. Pois é, eu conheço. Mas qual é o significado que essa crença carrega em você? E quais são as emoções que essa informação gerou em você na tua infância? Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai tornar essa crença superficial, intermediária ou enraizada. E a enraizada ela pode ser trabalhada, só que se requer um pouco mais de dedicação. Você vai ter que, de fato, mergulhar ali dentro, liberar as emoções que estão atreladas a isso, para depois ressignificar essa crença. Porque tudo é crença, né? Então, você vai ter que ressignificar isso em você. Quando nós somos pequenos, somos como esponjinhas. E a gente vai observando o mundo, os conceitos, e a gente vai guardando esses mandatos, essas crenças. Não porque muitas vezes, quando a gente vê uma orientação dos nossos pais, não porque eles querem maltratar o filho. Não, eles estão passando aquilo que eles aprenderam. E às vezes aquilo que eles aprenderam para eles é uma verdade. Muitas vezes eles falam no intuito de proteger os filhos contra algum trauma que eles viveram. Mas eles não percebem que eles estão instalando uma informação que pode travar a vida daquela criança. Então, a gente se perceber na vida adulta é olhar para essa criança em nós e assumir a responsabilidade por ela. Perceber o que você está sentindo, o que você tá pensando, porque o que você sente vem do que você pensa. E o que você pensa foi formatado. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês é meditação. A meditação, ela vai, em silêncio, ela vai passar tudo o que está na tua cabeça. Você vai ver todos os seus pensamentos. E você vai perceber, nossa, esse pensamento aqui é de medo. Nossa, isso daqui está presente. Meditação ela é incrível para você perceber o que está passando na sua cabeça.
Uma outra técnica também que eu acho importante é mapear os nossos pensamentos. Separa 3 dias para escrever o que você está pensando. Coloca alarmes aleatórios para você escrever o que eu estou pensando agora e o que eu estou sentindo. Você vai começar a perceber um padrão. A gente chama isso de buscar as informações do subconsciente, né? E hackear a mente. Você está hackeando a tua mente, você está percebendo o que você está pensando, o que você está sentindo. Trazendo isso para o consciente, você pode trabalhar a liberação emocional disso. E existem várias técnicas que você pode inclusive fazer em casa, como o Ho'oponopono, gota de orvalho, que você pode utilizar, ou também ter um acompanhamento de um profissional, que eu super indico, dependendo do nível de trave e bloqueio que você está tendo na sua vida, você buscar ajuda, buscar apoio para ultrapassar essa fase que você está vivendo. Porque muitas vezes você está dentro do labirinto e não está conseguindo perceber a saída. Algumas coisas vão surgir na vida para que você possa ter a clareza do que está acontecendo aqui dentro, né? E aí as suas crenças, elas ficam sendo manifestas, mas a partir do momento que você olha para sua vida e você percebe que existem coisas que não estão legais, essa coisa que não está legal te dá a oportunidade também de escolher uma outra coisa, de decidir por um novo caminho. E esse caminho ser trilhado por você, do que faz sentido dentro do teu coração. Você quer se desenvolver, dar um passo a mais na tua trajetória, eu vou te convidar para entrar para o grupo gratuito dos Aulões da Prosperidade, onde eu compartilho diversas técnicas, ferramentas, convite para lives gratuitas e aulões para te ajudar ainda mais no teu processo de desbloqueio. E se esse podcast foi importante para você, se você já se percebeu em algumas crenças, alguns padrões, se você conseguiu utilizar esse conteúdo de uma forma para colocar o teu desenvolvimento pessoal, o teu amor próprio em frente, compartilha esse podcast com alguém que é importante para você e me siga aqui nessa rede social. Um beijo enorme no seu coração e nos vemos no nosso próximo podcast.